Vamos dar início a mais um encontro do canal Segredos da Mente. Este é o vídeo de número 24 do programa Perguntas e Respostas. Hoje é dia 6 de julho de 2020. Eu agradeço a todos que acessaram o canal para assistir mais esse programa Perguntas e Respostas. Hoje nós temos duas perguntas interessantes. Eu acredito que todos nós vamos aprender bastante com o conteúdo a que eu estou me propondo a passar para vocês. E com material adquirido recentemente, que é a questão da câmera e uma nova câmera, e eu gostaria que vocês dessem um feedback sobre a qualidade, principalmente do som e da imagem. Ok? É muito interessante ter esse feedback para que a gente possa, de fato, melhorar a qualidade daquilo que nós estamos apresentando. Então, de antemão, eu agradeço a todos vocês. As duas perguntas que recebemos, sendo a primeira, a evolução espiritual tem um tempo pré-determinado para cada ser humano? A segunda pergunta, temos como crença que somos filhos de Deus. Se isso é verdade, por que temos que evoluir? Vamos para onde? Nós vamos apresentar primeiramente um conteúdo, vamos dizer, teórico. Eu não quero simplesmente dar uma resposta aqui de 10 segundos para cada uma delas, que eu poderia responder. Eu vou responder isso no final. Mas eu quero que vocês absorvam esse conhecimento que eu estou querendo passar para que, de fato, vocês possam entender e compreender exatamente o que é que acontece. É esse conhecimento que é importante. Porque é este conhecimento que vai promover modificações, levar vocês a tomarem decisões e fazerem escolhas corretas. Então vejam bem, nós vamos trabalhar em cima dessa transparência aqui, desse slide. Eu vou explicar detalhadamente isso para vocês. O que eu fiz foi dividir o universo no universo que eu chamo de universo matéria e universo espiritual. Então, este ambiente aqui é o universo matéria, que eu chamo também de zona de transição. Este aqui é o universo espiritual, que eu chamo de zona especial. Ok? No universo espiritual, tem essa linha pontilhada, que eu uso como referência, que eu chamo aqui, este ambiente aqui, de nível 1. Ou seja, o primeiro nível. Ou seja, este ambiente da sociedade espiritual, abaixo dessa linha, eu tenho aqui 10 níveis. E abaixo dessa eu tenho mais um nível. Então, desse ponto ao outro ponto são 11 níveis. E acima desse eu tenho o nível 12. Tudo que eu estou fazendo aqui são conceitos teóricos que vai permitir todo o entendimento, eu diria todas as dúvidas que você já teve ou venha a ter
sobre o plano espiritual. Do nível, acima do nível 1 até o nível 11º, eu represento então como um ambiente onde esses seres espirituais, que são seres de luz, que fazem parte da sociedade espiritual. Ok? Neste ambiente do nível 1, eu tenho aqui seres espirituais, como esse aqui, todo esse grupo são seres espirituais, que momentos antes estavam neste ambiente, a humanidade, na condição de seres humanos. Ou seja, o ser humano, no momento em que a morte ocorre, a perda do corpo físico, a consciência espiritual ou alma, não importa o nome que você esteja usando, ela vai para este ambiente do nível 1. Então, o corpo físico, ele pertence a esse ambiente, ele é enterrado, o corpo espiritual adentra nesse universo espiritual. E ele fica nesse nível 1, que é o primeiro nível da sociedade espiritual. É importante frisar que no primeiro nível, esses seres aqui, esses seres espirituais, eles estão no primeiro nível, mas não pertencem à sociedade espiritual. Eles aqui permanecem por um determinado tempo. Para quê? Para que eles possam vivenciar uma nova experiência no plano da matéria, no universo material. Então nós temos aqui uma mamãe esperando, gerando no seu útero um bebê, e no momento oportuno este ser espiritual vai acoplar no feto, no útero da mamãe. Após o nascimento, é um ser humano que vai ter uma vida normal como todos os outros. Então aqui inicia-se um processo de experiências neste ambiente da zona de transição. Essas três figuras, esta aqui e esta aqui, eu as coloquei para representar esses seres espirituais de luz que pertencem à sociedade espiritual e estão trabalhando diretamente com estes seres desencarnados, esses seres espirituais, que até então estavam vivenciando uma experiência humana. Está claro isso para vocês? Então é muito importante. Eu acredito que essa forma aqui, ela esteja até simples, para que vocês de fato possam entender. Ok? Então vamos lá. Vamos iniciar a explicação por aqui. Quando a mulher ela é engravida,
fecundação do óvulo pelo espermatozoide, aqui tem início a um processo biológico. Apenas isso. Onde as células, todo o sistema genético, DNA, vai estruturando esse feto, o corpo biológico. Quando atinge 90 dias após a fecundação, esse feto está praticamente pronto, ele tem braços, ou seja, praticamente completo externamente. Ele reúne condições, então, para que esta consciência espiritual acople no feto. 90 dias após a fecundação, ao acoplamento da alma, da consciência espiritual no corpo físico. Então, 90 dias após, a vida aqui desse ser muda completamente. Antes era uma vida biológica apenas. Terminou o prazo ao acoplamento, o bebê ele já começa a ter reações, porque aqui, acoplado, já existe um ser inteligente, um ser emocional. Ok? Este ser vai nascer, vai ter uma vida normal e vai chegar o momento que este ser humano também vai morrer e o ser espiritual vai para a zona especial, permanecendo no nível 1. Aqui estando, ele vai receber apoio e ajuda desses seres espirituais, mostrando a ele o que é a vida neste plano, como as coisas funcionam e ajudando-o a superar os possíveis traumas dessa experiência nesse plano, nesse universo da matéria, no ambiente da zona de transição. Todos, sem exceção, têm que fazer esta passagem, adentrar nesse ambiente da sociedade espiritual. Então, o que nós temos aqui é um ciclo, uma roda. Entrada, percurso, saída, percurso e isso aqui. Significa que aqui nós recebemos orientação, esclarecimento, avaliamos os erros cometidos aqui, nos propomos a ser melhores, com as devidas correções necessárias, e somos todas as vezes orientados e ajudados por esses seres espirituais, seres de luz. É assim que funciona o processo. Ok? Então, isto posto, nós vamos agora entrar em algumas outras considerações. Quando nós falamos de evolução, nós estamos falando principalmente da questão emocional que nós adquirimos aqui neste ambiente, no útero da mamãe, e das questões emocionais vivenciadas e adquiridas ao longo desse processo
como ser humano. O que chamamos então de emoções? Esse conteúdo emocional. Positivos e negativos. Nos vídeos anteriores eu já dei explicação sobre a questão de um conteúdo emocional negativo, são as raivas, rancores, mágoas, tristezas, decepções, inveja, menos-valia e aí por diante. Quando então estamos aqui vivenciando essa experiência, vivenciando experiências negativas, nós estamos num padrão vibracional muito baixo. Significa que, em sendo um padrão vibracional muito baixo, isso não permite o nosso crescimento, o nosso processo que evolutivo. Porque evolução é a elevação do seu padrão vibracional em relação a seres de luz, a seres que têm um alto padrão vibracional. Significa então que evoluir é vivenciar essas experiências aqui o suficiente e necessário para que você eleve o seu padrão vibracional. Isto que você vivenciar aqui, neste ambiente da zona de transição, por mais intenso, forte que seja, que possa provocar dor e sofrimento em você, você tem que superar e você tem que ser maior do que isso emocionalmente. Esse é o grande desafio que realmente nós temos que fazer. Outra coisa importante é que vai chegar um dia, e depende só de você, não esse tempo, quantas vezes você vai vivenciar essa experiência, quem define é você, em função das suas escolhas, atitudes, comportamentos. Então, nenhum membro da sociedade espiritual define quantas vezes você vai viver esse processo, que também chamamos de reencarnação. Então, a reencarnação nada mais é do que você sair desse ambiente e vir para esse ambiente. Sai desse ambiente, volta e retorna. Ok? Agora, vai chegar um momento que elementos da sociedade espiritual, ao receber você mais uma vez, vão avaliar como é que está todo o seu conteúdo, o seu processo, seu padrão vibracional e vão chegar à conclusão, juntamente com você, que não há necessidade de você vivenciar experiências novamente no plano da matéria. Você não precisa disso aqui mais. Significa então que quando você não mais vai voltar a vivenciar essa experiência no plano da matéria, nesse momento você passa a fazer parte da sociedade espiritual e você vai permanecer no nível 1, estudando, aprendendo, adquirindo conhecimento, porque você ainda tem mais 10 níveis para você chegar no topo, que eu vou chamar aqui dessa pirâmide. Como esses outros seres que estão aqui também passaram por todo esse processo, chegar o momento
que o processo, a continuação da evolução espiritual, ela se dá, então, apenas no plano espiritual, não havendo necessidade mais de fazer uso do plano da matéria. Está claro isso? Isso é muito importante vocês entenderem esses conceitos. E a partir de então, vocês terão condições, porque isto aqui é um ambiente que tem uma lógica de ser. Tem uma lógica. Então tem regras aqui. Essa é a maneira mais simples que eu consegui, uma metodologia bem simples, mas com muita profundidade. A partir de então, nós podemos fazer várias perguntas daqui. Vocês podem tirar várias perguntas. Uma das perguntas, inclusive nós já ministramos curso para as futuras mamães, o que acontece ao bebê quando ele está aqui? Quais os cuidados necessários? Isso aqui é muito importante, é muito interessante. Porque muitos problemas começam aqui. Então, a criança, ela pode ser afetada em função do estado emocional da mamãe. Isso é muito comum acontecer. Então, a mamãe, ela precisaria ter conhecimento para que ela pudesse se precaver e quais são os cuidados que ela teria que ter para proteger isso aqui, esse feto, esse bebê, emocionalmente. Então veja bem, você poderia me fazer a seguinte pergunta: Fábio, mas você está colocando aqui um ser espiritual, inclusive com roupa, cajado, né? Mas isso mesmo que acontece? Né? São perguntas que acho que você tem que fazer. Mas e tem respostas para isso. Porque veja bem, eu vou responder rapidamente, vai fugir um pouco da pergunta, mas é interessante. Veja bem, tudo que acontece nesse plano aqui, ou seja, a realidade de cada ser espiritual, inclusive desses aqui, de qualquer ser, a realidade, ela está intimamente ligada, conectada, e ela depende única e exclusivamente daquilo que você tem como verdade. Então, quando o indivíduo está aqui, ele morre, corpo físico enterrado. A consciência espiritual, ela não perdeu o seu banco de dados, as informações que foram adquiridas aqui. Então essas informações, elas estão presentes aqui nesse plano espiritual, nesse universo espiritual. Então as suas verdades criam a sua realidade. Esta que é a questão. É um assunto que vale a pena a gente depois detalhar mais. E com certeza, né, outras perguntas vão surgir e vai nos permitir responder isso aqui com mais profundidade. Porque isso também fica horas e horas, né, de vídeo
Mas é um assunto muito, muito bacana. Nós já temos aqui aproximadamente 25 minutos de vídeo. Né? Bem, então o objetivo é justamente responder duas perguntas que foram feitas. Então, a evolução espiritual tem um tempo determinado para cada ser humano concluir? Aí a resposta vai coincidir com o que eu expliquei. Não existe um tempo pré-determinado para um ser humano concluir sua evolução espiritual. Só que aqui tem um pequeno detalhe, não é concluir, né? Porque a evolução, ela extrapola a existência humana, porque ela continua no plano espiritual. Então tem que abrir mais esse leque de entendimento, que isto que nós vivemos no plano da matéria, é apenas uma etapa, uma fase de um processo que ele atinge também o plano espiritual. Tá claro? Então, aí nós temos a pergunta número 2. Né? Temos como crença que somos filhos de Deus. Se isso é verdade, por que temos que evoluir? Vamos para onde? Então, nós temos aqui como resposta o seguinte: posso lhe garantir que essa afirmação, somos filhos de Deus, é a mais pura verdade. Isso é inquestionável, mano. Quanto o ter que evoluir é um processo individual. E tem um vídeo onde eu falo da origem do princípio inteligente, como nós, filhos de Deus, fomos criados. Tem um vídeo sobre isso. Então, evoluir é um processo individual e necessário para o ser humano, visto que evoluir é atingir um padrão vibracional cada vez mais elevado, que o coloca mais próximo do Criador. Então, é uma resposta clara e objetiva. Mas com o que eu acabei de explicar para vocês, ajuda o entendimento. Então, evoluir é todo esse processo aqui, que você tem que vivenciar e experienciar na condição de um ser humano. Você vai viver experiências maravilhosas, fantásticas, vai chorar, vai sofrer, vai passar dificuldades enormes. Agora, depende de você o quanto isto vai interferir no seu processo. É a maneira como você olha, é a maneira como você vê as coisas. Muitos passam por aqui, muitos, não são poucos não, que passam aqui de uma maneira suave, tranquila, tá tudo bem, tá tudo. Ele tem plena consciência do papel dele dentro desse contexto aqui universal. É isso que é importante vocês entenderem. Isso é um processo. Ele tem começo e tem um fim. O fim quando é? É quando você atinge esse patamar aqui e passa a viver em plenitude no nível 12. Nós vamos depois, um vídeo específico, detalhar isto aqui mais. Mas não é assunto de hoje. Mas eu quis mostrar que há um processo aqui de crescimento.
no plano espiritual. Então esse entendimento é muito importante vocês terem. E com isso, vocês vão fazer escolhas certas nessa vida, nesse momento agora. E isso é importante. A forma como você olha, como você se vê, é muito importante como você se vê. E como você também vê o seu semelhante. Então, cometemos erros porque em algumas relações nós nos neutralizamos. E isso não é bom, não é isso que esse processo quer que você adquira. Que você seja um pobre coitado. Não, que você seja um escravo dos outros. Não. Nem escravo de você, dos seus desejos, suas vontades, porque aí você tem o apego e outras coisas mais. Mas que você seja forte, tenha força, coragem, e ao mesmo tempo seja suave, seja alegre, carinhoso, para com você e para com todos. Aí, isto aqui é que é importante, porque você é capaz de construir um mundo melhor. E você faz parte desse mundo da humanidade. Então, basicamente, esse é o recado que eu gostaria de passar para vocês e dando aí essas respostas. De tal forma que enriqueça tudo que foi dito aí para vocês. Ok? Então, as dúvidas que vocês tiverem, vocês poderão fazer através do próprio canal, o e-mail que nós já fornecemos, e estamos aqui à disposição para ajudá-los a enfrentar essa travessia aí, que apesar de todas as dificuldades, ela é, eu diria, maravilhosa. Eu agradeço, obrigado pela presença de todos e meus sinceros agradecimentos. Até a próxima, até o próximo encontro. Um grande abraço.